Mas é claro, o presidente Lula ficou muito mais à vontade depois da ajudinha da decisão do ministro Flávio Dino sobre o assunto. É uma decisão, Matheus, vale a lembrança, que ocorre num contexto de pré-campanha para as eleições de outubro, em que o governo busca equilibrar o apoio de categorias. Mas não tinha como ser diferente, né, Matheus? Nesse caso, foi muito forte o barulho vindo da população, foi um assunto que ganhou as redes sociais, não digo que ganhou as ruas, porque não teve manifestação nas ruas, mas a gente abria as redes sociais dos políticos, todas elas lotadas de comentários contrários, pedindo o veto do presidente Lula a essa proposta. Ganhou, portanto, ali o bom senso. Ganhou até pela forma que foi, né, Tainá? A gente pode lembrar aqui que a gente explicou amplamente que foi logo no começo do trabalho legislativo, em menos de 6 horas, o Senado e a Câmara, os dois aprovaram de maneira simbólica, ou seja, os deputados e senadores não tiveram que deixar suas digitais, apenas as lideranças orientaram a votação, ou seja, não ofereceram resistência, as lideranças das bancadas partidárias, e não houve a votação nominal, pelo contrário, foi a toque de caixa em menos de 6 horas, e isso pegou muito mal e botou o presidente Lula numa sinuca de bico, uma vez que o próprio governo, a base do governo, participou sim do acordo para aprovação dessa matéria, mas chegou na mesa do presidente e ele avisou seus aliados: eu sei que a base do governo participou do acordo, mas eu não posso apoiar isso, muito menos em um ano de eleição. A gente sabe que todo político, ano eleitoral, está olhando só para isso. O que eu vou fazer para ter mais dividendos políticos? E como o presidente Lula, que lá no ano passado, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou ao Congresso um projeto contra os supersalários. Isso faz parte de um dos pilares centrais do discurso da equipe econômica, que é: vamos cortar sim, vamos cortar na elite do funcionalismo que já recebe muito dinheiro. Como a gente faz isso? Acabando com supersalários. E como o presidente Lula, ali que avalizou esse discurso da equipe econômica, ia agora avalizar e aprovar, sancionar um penduricalho que podia chegar a R$ 77 mil o salário do topo da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Presidente Lula, segundo fontes que a gente ouviu do Partido dos Trabalhadores e do próprio governo, dizem, ele calculou sim a questão política desse ano. Como que ele ia enfrentar uma eleição com uma contradição tão grande de ter encaminhado um projeto contra os supersalários e depois sancionado justamente um supersalário que extrapolava e muito o teto constitucional. E também ganhou as redes, como a Tainá disse, porque essa verba indenizatória seria o quê? Trabalhou 3 dias, ganha 1 de folga. Então não era mais a escala 6x1 a discussão, mas a escala 3x1. Ou seja, um benefício que nenhum trabalhador brasileiro tem e que a elite do funcionalismo do Congresso e do TCU passaria a ter. O presidente Lula, de olho na eleição, fez um cálculo político. Minha base fez o acordo, mas eu vou ter que romper esse acordo que foi costurado pelos meus líderes na Câmara e no Senado, porque isso vai pegar mal na eleição e eu não posso chegar no pleito de 2026 com uma contradição tão grande. E como é que ele iria se explicar, por exemplo, nos debates? Por isso mesmo que ele seguiu essa linha. Vetou integralmente os penduricalhos, que já tinha sido vetado e já tinha sido derrubado pelo ministro Flávio Dino, mas ele reforça esse veto e ganha um discurso de campanha de que o PT não é a favor de salários acima do teto constitucional.